Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. O tema da aula dessa quarta-feira é o que é uma reportagem. Então eu vou começar com algumas perguntas que vocês que estão assistindo a aula podem ir pensando, e mentalmente respondendo essas perguntas. A primeira é: o que você entende por reportagem? Então, a reportagem, pessoal, é um relato de um acontecimento, geralmente um acontecimento importante. Ela é feita por um jornalista, que ele pode ter estado no local, ou ele apurou as informações, investigou minuciosamente, e depois ele relatou isso com riquezas de detalhes. Veja um exemplo nesta página aqui. Bullying e cyberbullying. Como lidar? Eu vou ler o primeiro parágrafo. Estão vendo a imagem dessa jovem aí, e você já dá para deduzir o que está acontecendo. Diz assim: você já deve ter visto um amigo virando a piada da turma e, sem perceber, deu risada da situação. Achar graça da piada de alguém faz essa pessoa ganhar fama de engraçado, certo? O problema é quando o alvo da piada não gostou nadinha dessa situação e, por timidez ou medo, fica isolado e quieto. Nesse caso, a brincadeira perde a graça e a piada vira bullying. E você, que deu risada, acaba se transformando em uma plateia de algo muito desnecessário. Então, quando o assunto é bullying e cyberbullying, bora prestar atenção. Então, a princípio, o que você acha? Onde essa matéria ou esta reportagem foi publicada? Num jornal impresso ou online? Então, se você prestou atenção, a reportagem foi publicada na revista Toda Teen, e é uma revista publicada no site UOL. Então, uma matéria publicada online. É fácil de perceber isso olhando um pouquinho as características do texto. Então, verificando esses detalhes, nós conseguimos obter essas informações. Que nome recebe o título que está em letras maiores? Esse aqui. Qual é o nome que nós damos? Se você pensou em manchete, você está correto. Esse é o nome que se dá para esse título em letras maiores. Quem e quando escreveu essa reportagem? Se a gente olhar um pouquinho mais no site, na página, nós vamos perceber que foi a Mariana Skerma. Ela é a repórter. E a data, 19 de abril de 2017. Então faz 3 anos da publicação dessa reportagem. Na sua opinião agora, querido aluno, por que essa reportagem ela foi publicada? Pensa nisso. E aí depois você pode responder numa ocasião adequada, Mas responde aí mentalmente essa pergunta. E qual foi a intenção da repórter, da autora, ao escrever esse tema, bullying e cyberbullying? Percebe que todas essas são perguntas que a gente pode e deve se fazer quando lemos um texto. Agora, repare no primeiro parágrafo que nós lemos. Você percebe que a linguagem utilizada, você, olha a expressão, bora prestar atenção. Você acha que esse texto ele foi escrito para quem? Outra coisa,
Qual é o pronome de tratamento usado aqui que mostra que o leitor quer se aproximar do seu público? Um pronome que revela informalidade. Veja se você consegue perceber nessa parte do texto. E de modo geral, digo uma coisa, essa reportagem tenta convencer o leitor de quê? Vamos ler um pouquinho mais da reportagem. Valentão sem noção. Tá vendo esses títulos menores que aparecem durante a reportagem? Eles se chamam entretítulos, tudo bem? Então vamos acompanhar o primeiro entretítulo, Valentão sem noção. O bullying, que vem do termo inglês bully e significa brigão, é sempre praticado por alguém que precisa se mostrar forte para todo mundo. Só que na cabeça desse garoto ou dessa menina, o jeito mais fácil de parecer superior é humilhando e ofendendo os mais tímidos e que não têm coragem de revidar os ataques. Tem como evitar? Se você é super na sua, jamais teria coragem de revidar o bullying, procure não se isolar no colégio. Existe sempre uma galera que tem mais a ver com você e que curte do jeitinho que é. Fique perto deles. Tem como acabar com isso? Por mais que você sinta vergonha e medo de reclamar, o seu silêncio só piora a situação. Fale com seus pais, com o professor ou mesmo com o diretor da escola. Coloque na sua cabeça que ninguém no mundo tem o direito de a pôr para baixo. O ato de sofrer bullying pode piorar seu desempenho nos estudos e deixar a vida meio cinza, sem contar com consequências futuras. Pense bem. Então, de modo geral, olhando só esse entretítulo, do que você acha que a reportagem tenta convencê-lo? De que você deve, digamos assim, combater o bullying. E aqui explica algumas formas de como você pode lidar com o problema. Então, como eu disse, há vários entretítulos na matéria. Por exemplo, esse aqui, saia da plateia. Qual que você acha que é a principal informação abordada nesse entretítulo? Então a gente pode verificar o seguinte. Vamos ler. É mais fácil rir quando você vê alguém chamando um colega de um apelido muito feio do que tomar partido e defendê-la? Então repense. E se você estivesse no lugar dessa amiga que vive de cabeça baixa? Por isso, vale a pena olhar feio para a valentona que pratica o esporte de humilhar quem é mais quietinha. Então, qual é a ideia aqui, a principal informação? O sair da plateia quer dizer não tomar partido com a pessoa que faz o bullying, mas sim, ou ficar assistindo, mas sim tomar partido e defender a pessoa que é vítima do bullying. Então essa é a ideia nesse entretítulo que nós acabamos de ver. O texto continua também dando uma opinião de uma psicóloga, Maria Irene Maluf, sobre o bullying, quando ele é praticado contra uma amiga. Ela diz assim: é desse silêncio que se valem os agressores, por isso nada de ficar quietinha. Então, segundo essa psicóloga aqui mencionada, o que a gente deve fazer, né? Esse sair da plateia, então, significa deixar de ficar no silêncio contra o agressor, mas reclamar. O texto continua com o entretítulo cybercrime. E o cybercrime, ele já trata
de outro assunto, uma outra forma de praticar o bullying, a forma virtual. Então diz assim: ter seu Facebook, Twitter e companhia zoados não é nenhuma novidade hoje em dia. Muito menos ter fotos espalhadas sem você autorizar na internet. Bad, né? A pessoa sem noção que faz isso acredita que nunca vai ser descoberta. Aí é que mora o engano. O que muita gente valentona, que o termo bullying quer dizer isso, não sabe é que dá, sim, para descobrir quem fez a agressão rastreando o computador. A vítima pode dar prints e imprimir o material ofensivo para denunciar o agressor nas delegacias. Um perito pode perfeitamente descobrir a identidade do agressor, mesmo que ele se disfarce com contato falso, explica Maria Tereza Maldonado. Então, nessa parte aqui, a gente consegue perceber um outro tipo de bullying, é o cybercrime. Então, o que é o cybercrime? Como disse aqui, é uma maneira de praticar o bullying, mas usando esses aplicativos, como Facebook, Twitter, né? E espalhar coisas enganosas a respeito de outros. E quais as melhores maneiras, segundo o texto, de evitar o cyberbullying? Então é não ficando quieto, né? E denunciando. Segundo o texto, a gente pode fazer isso. Mas tem outras explicações ou sugestões aqui para evitar. Por exemplo, não aceite amigos dos quais você nunca ouviu falar. Use o webcam só com seus BFFs, ou Best Friends Forever, amigos, melhores amigos para sempre, né? Evite postar fotos de biquíni e assim por diante. Essas são algumas instruções para evitar o bullying. Então, pessoal, eu espero que isso possa ter ajudado vocês. Agora vocês vão tentar responder explorando o texto da página 41 até a 42. Bons estudos e até mais.